Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus de Israel, cuja misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos porque o Senhor provou que amou a sua igreja, enviando o seu Filho amado, nosso Redentor, Jesus Cristo, para morrer por ela. Te rendemos graças porque, muito embora sejamos igreja militante, mas ainda não triunfante, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe esse trabalho e que sempre concorra para o louvor da sua pessoa. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos, pela graça de Deus, na seção final dessa carta, e isso é claramente indicado aqui pelo advérbio loipon no grego, que pode ser melhor traduzido por finalmente, doravante. Paulo sempre falava assim. Falou aos Tessalonicenses, falou aos Filipenses, indicando nitidamente que chegamos à seção final desta carta. Vimos desde o capítulo 1 a soberania de Deus na salvação dos eleitos. Vimos também a recompensa oferecida ao esforço humano no tocante ao crescimento espiritual corporativo e à unidade da igreja. Devem os homens se esforçarem no serviço cristão e nos relacionamentos do casamento, da família e do trabalho. O fato do homem responder pelos seus atos não entra em choque com a soberania de Deus. É difícil harmonizar na nossa compreensão esses dois aspectos da verdade bíblica, ou seja, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus é totalmente soberano na vida do homem, dirigindo-o segundo a sua vontade, entretanto é ordenado a ele que faça a sua própria decisão, sendo totalmente responsabilizado por ela. Assim também na santificação, não parece razoável entender que é o próprio Deus quem o santifica plenamente, e por outro lado, ele precisa aperfeiçoar a sua santificação. Deus é indiscutivelmente soberano. Provérbios 21:1 diz: Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Nós estudamos no capítulo 1, versículo 11, quando foi nos dito: Nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Jeremias 10:23 diz: Eu sei, ó Deus, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem o que caminha dirigir os seus passos. 2 Coríntios 5, versículo 18 diz: Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas também o homem é inquestionavelmente irresponsável. Apocalipse 22:12 diz: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Filipenses 2:12 e 13: Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem responde pela nossa santificação, mas se não nos esforçamos diligentemente, somos culpados de desobediência. Em Atos 2:23 diz: Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ou seja, Deus decretou a morte de Cristo, e ainda assim,
Seus traidores e assassinos foram responsabilizados por suas obras más. Packer disse: o homem é um agente moral responsável, ainda que seja divinamente controlado. O homem é divinamente controlado, ainda que seja também um agente moral responsável. A soberania de Deus é uma realidade, assim como a responsabilidade humana também o é. Agostinho orou: Senhor, dá o que ordenas e ordena o que quiseres. E como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Por isso, tudo o que temos e fazemos provém do Senhor. Portanto, Deus realiza todas as coisas de tal maneira que confirma e garante a nossa capacidade de tomar decisões voluntárias e responsáveis, produzindo resultados reais e eternos, pelos quais somos plenamente responsáveis. Nós vimos no capítulo 1 que Deus elegeu antes da fundação do mundo e predestinou um povo para a adoção de filhos. Esse povo vai ser salvo de qualquer forma. Haja o que houver, o plano eterno de Deus não será frustrado. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Observe que Paulo afirmou categoricamente e viu com antecedência no versículo 13, no final dele, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Nesta guerra que temos que travar, somos mais do que vencedores por meio de nosso Senhor Jesus. E esse texto trata exatamente disto. Observe o que é nos dito nos versículos 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos o dever de revestir de toda a armadura de Deus. Em contrapartida, a força é do Senhor e do seu poder. Não adianta meramente vestirmos a armadura se não estivermos na força do Senhor. Certamente perderemos essa batalha espiritual. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema indicado aqui no começo do versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Em primeiro lugar, com base nos versículos 10 e na primeira parte do versículo 11, nós temos as ordens de Paulo. Em segundo lugar, com base na segunda parte do versículo 11, nós temos o propósito destas ordens. E em terceiro lugar, com base nos versículos 12 e 13, temos a razão pela qual devemos nos submeter a essas ordens com uma conclusão. Nós lemos aqui nos versículos 10 e na primeira parte do versículo 11: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Temos três ordens. Finalmente, devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, bem como nos revestir de toda a armadura de Deus. Observe que Paulo vai na raiz do problema espiritual, ordenando que recorramos à fonte do poder do Senhor. Sem o Senhor Jesus não somos nada, não temos nenhum poder à parte dele. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas sem ele não podemos fazer nada. No Salmo 33, versículo 16, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Essa guerra espiritual já está ganha, porque ninguém pode com o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a criatura que é maior que o Senhor? O diabo é criatura de Deus. Ele é um ser criado. Por isso Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse poder é infinito e como isso nos encoraja. Quando ele age, ninguém pode impedir. Ele despedaça os cedros do Líbano. Ele criou todas as coisas. Deuteronômios 32, 39 e 40. Vede agora que eu sou. Eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Se eu afiar a minha espada reluzente
e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Essas são as duas primeiras ordens de Paulo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas ainda há uma outra ordem no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nós temos a imagem de um soldado romano que se utilizava de uma armadura que ficava disposto para o serviço e para a guerra. Eu chamo a atenção para aquilo que Paulo diz com toda a armadura de Deus. E não é alguma armadura ou parte da armadura de Deus. Todos os recursos da divindade estão disponíveis para a sua igreja. E isso está expressamente escrito na palavra de Deus. Ela é suficiente, completa, perfeita, única, palavra de Deus. Nós veremos como a palavra de Deus é fundamental na armadura de Deus. Paulo irá dizer que devemos nos cingir com a verdade, que é a palavra de Deus. Depois ele diz no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E depois no versículo 17, ele diz acerca da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo que diz respeito à fé, salvação, boas obras, glória de Deus e batalha espiritual está expressamente escrito na palavra de Deus, ou podemos inferir dela claramente. Estas, portanto, são as ordens de Paulo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aqui na segunda parte do versículo 11, Paulo indica o propósito dessas ordens, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Os problemas que ocorrem aqui na nossa vida não são simplesmente humano e social. Mas a causa desses problemas é o reflexo do que acontece nas regiões celestiais. Paralelamente a esse mundo visível, existe um mundo invisível. Além desse mundo concreto e material, existe um mundo espiritual. Anjos caídos, que viraram demônios, opositores da obra de Deus, militam com toda a força e furor, se lançando contra a igreja com o intuito de impedir o progresso do reino de Deus e o avanço da pregação do Evangelho. Esses demônios procuram manchar o caráter de Deus, tentando ofuscar a sua glória. Sabemos como o diabo atua nesse mundo perverso e mau. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo é astuto e tem suas artimanhas e ciladas. O contexto mostra que o diabo pode produzir pelas suas artimanhas, causando problemas e dificuldades nas relações de maridos e mulheres, pais e filhos, e senhores e servos. E como surgem problemas nessas áreas, seja no casamento, seja na família, com relação aos filhos, seja também no trabalho. É verdade que nós somos pecadores e da nossa natureza corrupta brota esses conflitos cósmicos espirituais que se trava nas regiões celestiais entre o grande dragão vermelho, a antiga serpente chamada Diabo e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há uma peleja maior que reflete na nossa vida. O dragão tem o objetivo de devorar, tragar e combater para que o evangelho não seja expandido e o reino de Deus não cresça e avance nos nossos corações, e que não seja promovido nesse mundo e especialmente que o nome de Deus não seja glorificado. Mas se seguirmos a ordem de Paulo para fortalecermos no Senhor Jesus e na força do seu poder, revestindo-nos de toda a sua armadura, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, podemos acreditar que resistimos a esse inimigo cruel, que tenta fazer com que o reino de Deus não cresça. Estamos envolvidos como igreja nesse grande conflito e só podemos vencer esse inimigo sagaz, astuto e mentiroso se lançarmos mão na força e no poder de Cristo. Por isso, Paulo continua no versículo 12
apontando a razão pela qual nós devemos nos submeter às suas ordens. Nós lemos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo se comporta como um capitão, onde a igreja militante deve obedecer às suas ordens vindas diretamente do nosso general, que é Cristo. A verdade é que nós estamos em meio a uma luta, um combate nas regiões celestiais que reflete nesse mundo tenebroso, que é o campo de batalha. As regiões celestes descritas no final do versículo 12 não se refere ao lugar de onde vêm todas as bênçãos em Cristo Jesus estendidas aos eleitos, mas é um lugar acima da terra onde fica o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, porém abaixo da região celeste dos redimidos. É uma hoste extraterrena, onde está o diabo e seus demônios sob o seu controle. Eles controlam opressivamente o mundo da ignorância, do pecado e da tristeza. Eles são inimigos sobrenaturais, espirituais, e apenas como uma armadura espiritual é que nós teremos meios eficientes para vencer e guerrear. Estamos em luta nesse mundo tenebroso, enquanto vivermos aqui nessa terra. Essa expressão, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sangue aqui significa a humanidade e não a nossa natureza pecaminosa, como algumas vezes devemos compreender nas Escrituras. Não somos ainda igreja gloriosa e triunfante, mas militante, e as forças espirituais terríveis e poderosas têm a intenção de destruir o Senhor Jesus e a sua igreja, bem como toda a sua obra. Estes principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, bem como as forças espirituais do mal nas regiões celestes, agem de forma sutil, sagaz e maliciosa. E finalmente Paulo conclui o seu argumento reafirmando a necessidade de revestirmos de toda a armadura de Deus, dizendo no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Devemos vestir com toda a armadura, muito bem fardado, com escudo, espada, lança, capacete, grevas, peitoral, típico de um uniforme do soldado romano, e que, se Deus quiser, vamos começar a considerar na nossa próxima exposição, descrevendo as peças da armadura de Deus. Quando Paulo disse, para que possais resistir no dia mau, não é resistir passivamente às investidas do inimigo, recostados na trincheira e escondidos, mas ao contrário, ativamente promovendo o reino de Deus, resgatando as almas da prisão e do cativeiro, saindo e ferindo o inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,26 diz, livrando-os dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Assim é que devemos resistir no dia mau, dando golpes e travando a guerra espiritual. O dia mau vem e sempre estará conosco. Jesus disse em Mateus 6,34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Devemos vestir a armadura de Deus para combater o bom combate cristão, lançando-se à luta, avançando e conquistando terreno sobre os principados e potestades. Esse é o dia mau. Não é fácil combater o bom combate. E no final do versículo 13, é-nos dito, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que imagem maravilhosa de paz e vitória! Mateus 12:20 diz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Romanos 8,37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus, que tomou o cálice da ira de Deus até suar sangue,
sendo desprezado pelo próprio Pai. Foi menoscabado pelos principados e potestades, pelos homens da terra, foi depreciado pelo inferno e pelas trevas da natureza, mas ele foi obediente até morte e morte de cruz, e disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Foi morto, sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ser vencedor é servir e obedecer. Ele conhecia e compreendia tão bem o Pai que fez exatamente aquilo que o Pai ordenou que fizesse. Quando ele escolhia utilizar os seus atributos divinos, sempre realizava de acordo com a vontade de seu Pai, cujo propósito era continuamente de autenticar a sua mensagem e nunca usá-los em seu próprio benefício. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Só podemos vencer os principados e potestades se tomarmos toda a armadura de Deus. Não é nossa armadura, não é nossa autojustiça, não é nossa obediência, nossa força e abnegação, mas é toda a armadura do Senhor Jesus. É com essa armadura que vamos vencer a guerra. E, finalmente, Paulo diz: permanecer inabalável. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Tem uma tradução que diz: e tendo feito tudo, permaneçam firmes. A palavra grega para permanecer inabaláveis é uma palavra só, ristemi. Permanecer de pé, escapar com segurança, se colocar de pé diante das autoridades. Temos uma imagem de um soldado se colocando de pé diante da majestade do Senhor Jesus, cumprindo seu papel de bom soldado cristão. Apenas para concluir, a Igreja de Cristo, à luz dessa passagem, não é representada por um hospital para as curas das perturbações da alma, traumas ou enfermidades somáticas, lugares de doentes e uma porção de coitados. Pelo contrário, ela é equiparada a um quartel-general, exército com bandeiras. Claro que nesse potente quartel, cujo general é Cristo, temos um excelente hospital para as curas e tratamentos. Afinal de contas, não é fácil a guerra e sempre saímos machucados e com ferimentos normais de quem participa de uma batalha. Ainda mais contra inimigos cruéis e ferrenhos, adversários da Igreja e do Senhor Jesus. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas certamente que nenhum soldado de Cristo será abandonado ferido ou morto no campo de batalha. Esse mundo é o campo de batalha e muitas coisas são o reflexo do que acontece nas regiões celestes. Estamos em guerra enquanto vivermos aqui. Podemos lembrar as batalhas do Senhor Jesus com a liderança de Israel, com os doentes endemoniados e com os próprios demônios. Podemos lembrar as batalhas de Paulo sofrendo prisões, açoites sem medida, perigos de morte, apedrejamento. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para prendê-lo, mas num grande cesto desceram-no por uma janela da muralha abaixo, e assim Paulo se livrou das mãos deles. Lembramos das batalhas que os reformadores travaram dentro da igreja. Lutero disse: eu tenho mais medo do Papa do meu ego do que do Papa em Roma e todos os seus cardeais. E não tenho mais dúvidas de que o Papa é realmente o anticristo. As vidas e conversas dos papas, suas ações e seus decretos, tudo está de acordo com o que as escrituras descrevem dele. Walter Craddock disse: é melhor ter divisões do que uma uniformidade maligna. Thomas Cranmer, antes de morrer, disse: quanto ao Papa, eu o abomino como inimigo de Cristo e anticristo com todas as suas falsas doutrinas. John Knox disse: eu não tenho mais dúvida de que a Igreja Católica Romana é sinagoga de Satanás e o Papa é o homem de pecado de quem Paulo falou. Matthew Powell disse: vou falar ousadamente. Ou não há anticristo, ou o Papa não é ele. Nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revestindo-nos de toda a armadura de Deus para vencermos a batalha espiritual e assim ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, e para que possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Que Deus nos dê a graça de termos essa consciência que a igreja é comparada como um quartel, e enquanto nesse mundo vivemos em uma batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que o Senhor nos abençoe. Amém.